tinha mais o pai. Ele teve que caminhar sozinho, mas ele tinha os ensinamentos do seu pai. Onde está isso, pastor? Provérbios capítulo 4. A Bíblia diz que Salomão crescia e o seu pai o ensinava, a ponto de Davi ensinar para ele: Salomão, se preciso for, vende tudo que você tem e compre sabedoria. Honra a sabedoria e ela te honrará. Guarde a sabedoria e ela te guardará. Compre sabedoria, Salomão. Eu fico pensando como Davi ensina o filho dele de uma coisa que você parece que Davi não desfrutou. Você percebe que Davi não desfruta. Davi foi um adorador com excelência. O cara traz uma inovação naqueles dias. Ele adora o Senhor de uma forma que ninguém adorava naqueles dias. É um exemplo de adorador, Davi. Um exemplo de guerreiro. Você já parou para pensar que Davi guerreava, tinha guerra que ele nem saía para guerrear, o Senhor pelejava por ele. Mas quando ele ia guerrear, ele era habilidoso no que fazia. Venceu grandes batalhas, mas ele não ensina isso para o filho dele. E Salomão vai crescendo, e quando ele encontra o Senhor, ele tinha mais ou menos 15 anos de idade. Ele encontra o Senhor pergunta para ele: Salomão, o que você quer? O que você quiser, pede-me e eu te dou. Ele pediu o que o pai ensinou ele a fazer. Com 15 anos, quando ele encontra o Senhor, ele pede o que o pai falou a vida inteira para ele: tenha sabedoria. De tudo que você quiser ter, tenha a sabedoria primeiro. Porque se você tiver sabedoria, você vai ter tudo. Tudo você vai ter. E o Senhor pergunta para Salomão, ele rapidinho diz: eu quero sabedoria, me dê sabedoria. E Deus dá sabedoria para Salomão, porque ele cresceu num ambiente aprendendo sobre sabedoria. O pai dele ensinava. Depois você lê lá Provérbios 4. E nós precisamos de sabedoria para tudo, não é verdade? Para dormir, para acordar, para se relacionar dentro de casa, a gente precisa de sabedoria. A gente precisa de sabedoria para trabalhar. A gente precisa de sabedoria para falar. Precisamos de sabedoria até no que pensamos, porque muitas vezes a nossa mente nos engana. Nós precisamos de sabedoria para tudo. E a gente pouco se atenta em relação à sabedoria. E nós não temos sabedoria para orar. E nós precisamos de sabedoria para orar. E você percebe que alguém na Bíblia busca sabedoria para orar. Os discípulos, eles encontram com Jesus, era ministrado por Jesus. Jesus ensinava para eles coisas que eles nunca tinham visto. Andavam com Jesus, viam milagres extraordinários, coisas que os olhos nunca tinham visto. Eles andando com Jesus, eles passaram a ver. Eles presenciaram milagres longe da mente humana, mas eles viram com os olhos. Mas quando eles sentam com Jesus, eles pedem para Jesus algo. Jesus, nos ensina a orar. Você lembra disso? Isso está em Lucas 11, verso 1. Nos ensina a orar. Porque Jesus, principalmente no livro de Lucas, ele fazia isso constantemente. Quando ele acordava, ele orava. Antes dele deitar, ele sumia, virava noites orando. Tudo Jesus orava. Os discípulos falaram: cara, eu preciso saber orar, porque tudo que ele faz vem da oração. Eles andaram com Jesus, e se tem um ensinamento que eles aprenderam com Jesus, ou pelo menos que eles precisavam, era sobre oração. E eles pedem para Jesus: nos ensina a orar. Simples assim, cara. E Jesus ensina os discípulos a orar. E hoje nós estamos aprendendo na oração só pedir. Você percebeu que a gente faz oração para pedir e muitas das vezes para reclamar? A gente faz da oração uma reclamação.
contamos para o Senhor toda a nossa história, todo o percurso, e depois no final a gente fala, preciso disso. E hoje nós não estamos tendo muitas coisas na nossa vida porque não sabemos orar, ou não desfrutamos de muitas coisas na nossa vida porque não sabemos orar. Tiago, ele fala algo interessante, no capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis. Por que pedir mal? Para gastar em seus próprios deleites ou prazeres. O fato é que a gente não está orando como convém. Nos falta sabedoria para orar. Por que eu estou falando isso? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Por isso que eu pedi para você prestar atenção. Eu vou dizer uma coisa. Chegou a hora das pessoas olharem para nós e ver Cristo em nós. Chegou a hora das pessoas olharem para nós e ver uma transformação em nossa vida. Chegou a hora das pessoas olhar e ver a diferença do que serve e do que não serve. Chegou a hora das pessoas ver que a gente experimenta milagres. Porque as pessoas não vão celebrar as suas vitórias. As pessoas vão celebrar as suas derrotas, cara. Caiu, perdeu. O crente lá nunca vai para frente, só vive lá patinando, nunca dá nada certo. Está sempre doente, está sempre reclamando, está sempre faltando, deve para todo mundo. Essa é a imagem que as pessoas têm. Hoje de manhã, Zé Paulo até falava, pastor, às vezes eu quero pregar para as pessoas e é difícil, elas não acreditam, elas debocham. Por que está acontecendo isso? Porque o nosso caráter não está formado em Cristo. Porque a gente não está usando a sabedoria para viver em Cristo. Porque nós não estamos orando quando convém e Deus manifestar a presença dEle em nós e as coisas começar a acontecer. Haver uma mudança, uma transformação. O pastor era maconheiro, agora ele não é mais. Agora ele foi sarado, curado, transformou a vida dele. As pessoas têm que olhar em nós e ver uma referência de alguém que luta, mas de alguém que vence. De alguém que expressa as vitórias. Não daquele povo coitadinho que só apanha e vive pedindo as coisas e não acontece. Parece que não muda nada, é crente, vai para a igreja todo dia, mas está sempre do mesmo jeito. Irmãos, em nome de Jesus, chegou a hora disso acabar na nossa vida. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu tenho é Ele em mim e eu nele. E se essa vida é real, é verdade, tem que ter diferença. Tem que ter diferença. As orações que nós fizermos não pode ficar só no teto. Tem que romper, tem que chegar nele. E se não chega, é por causa dele? Não. Eu é que sou o principal culpado dessa história. Porque não oramos como convém. E hoje eu quero ensinar pelo menos dois passos para a oração. Amém? Estou dando só um pano de fundo aqui. E para você aprender a orar, eu fui buscar nos homens que tiveram resposta quando eles oravam. Como eles oraram e tiveram resposta. Primeira oração é um diálogo. E não um monólogo. Segundo, que a oração é sempre em nome de Jesus, que aí tem acesso garantido. Mas agora, eu quero trazer para você alguém da Bíblia que orou e teve uma resposta instantânea. Você conhece a história de Ana? Eu quero contar a história de Ana para você. Ana era uma mulher casada com um homem chamado Eucana. Ana era estéril, ela não conseguia ter filho. Ela vivia com Eucana, mas não podia dar filho. E para aqueles dias, uma mulher não ter filho era um desastre. Porque ela não era reconhecida, ela não tinha uma descendência. Ela era sempre menosprezada. Para a mulher não ter filho naquela época era um desastre.
não era um acidente, não era um problema físico. Era algo desastroso na vida da mulher. Mas a Bíblia diz que Ana, ela subia todos os anos com seu marido e orava ao Senhor. Ana orava e fazia sacrifício. Mas aquilo apertava ela a ponto dela ficar sem comer. A Bíblia diz que ela amargurou e ficou sem comer por muito tempo, porque ela não conseguia ter filho e orando sempre ao Senhor. Mas no meio dessa história aparece alguém. Aparece Penina. Penina era uma outra mulher de Eucana. Eu vou dizer uma coisa, muitos de nós, ou quase todos, temos uma Penina na nossa vida. Não que seja mulher, né, do seu marido, do seu cônjuge, mas alguém que te enche o saco, alguém que fala mal de você, alguém que debocha de você, alguém que tribula a sua vida. Todos nós temos temos uma penina na nossa vida. Mas eu quero dizer que essas peninas na nossa vida, ela só serve para uma coisa, querido. Ela só serve para acelerar o processo de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Ana orava ao Senhor, e no momento daquela loucura, ela sem comer, daquela pressão, Penina falava coisas que mexia com ela, afrontava ela. Ela ora ao Senhor. E a Bíblia diz no capítulo 1 de 1 Samuel, no verso 11, a Bíblia diz que ela faz uma oração ao Senhor. E ela diz para o Senhor: Senhor, eu preciso de um filho. Se o Senhor me der um filho, eu dou para o Senhor. Eu fico imaginando Deus ouvindo mulheres de todos os tipos, mulheres orando das mais variadas situações, mas Ele para ouvir a oração de Ana, porque ela orou como o Senhor queria que orasse. Porque quando Ele ouve Ana orando, Ele para tudo, Ele fala: tem alguém orando, como é que você falou? Não, se o Senhor me der, eu dou para o Senhor. Porque Deus tem planos para a nossa vida. Deus escreveu sobre mim e sobre você, amém? E na trajetória da nossa vida nós temos que estar exatamente como Ele quer que a gente esteja. E a oração de Ana era exatamente como o Senhor queria que orasse. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 3. Vamos entender a oração de Ana e por que Deus queria que Ana orasse dessa forma. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Uau! Até morrer, você ama a mensagem da cruz? A palavra do Senhor é a mensagem da cruz. Escrita, revelada, vivida. Eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 3. A Bíblia diz assim: um jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino e disse: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Você acredita que Deus sabe tudo e todas as coisas? Você acredita que Deus sabe o fim das coisas no começo?
Deus sabia que ele ia precisar de um Samuel, porque os olhos do profeta estavam escurecendo, ele já não podia ver, e a palavra do Senhor era rara, e Deus disse assim: não pode parar o que eu comecei. Se o profeta está enfraquecendo, se ele está se perdendo, eu vou levantar alguém para continuar o que eu comecei. E quando Ana ora desta forma, Deus fala: você precisa de um filho? Eu preciso de um profeta. Eu vou dar um profeta para essa nação. Eu te dou um filho e você dá um profeta para Israel. Quando Ana ora, Deus fala: eu preciso atender uma geração. Eu preciso continuar o que eu comecei. Eu vou atender Ana e ela vai me dar um profeta. Irmãos, quando Saul se perde, quando ele enlouquece, Deus levanta um Davi. Deus sempre vai levantar alguém quando os profetas estiverem com as visões turvas, quando eles se perderem em meio caminho. Deus sempre vai levantar alguém, esquece, a obra dele sempre vai continuar. Mas Ana ora exatamente no centro da vontade de Deus. E quando ela ora, Deus fala: uau, espera aí, eu estou ouvindo o que ela está pedindo e eu estou realmente precisando disso. Para tudo, ao ponto dele falar: vamos lá, vamos socorrer ela. Eu fico imaginando, é que a Bíblia não fala, eu fico imaginando a cara de Penina, tribulava a cabeça de Ana. Aí depois Deus dá um filho para ela, e esse filho é o maior profeta que essa nação conheceu. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta a gente ir para as orações reclamar para Deus. Deus trabalha com resultados. Deus trabalha com resultados, Sérgio. Ana tinha motivo para reclamar porque a outra caçoava, mas Deus estava vendo, não precisou dela reclamar. E ela orou na forma e no modelo que Deus queria. Por isso Deus atendeu a oração de Ana. Deus queria um profeta, Ana queria um filho. Ana não discutiu, ela só pediu: me dá que eu te dou. Sabe qual é o nosso problema quando a gente encontra alguém tribulado na nossa vida? A gente não dá ouvido para a voz de Deus, para a voz de Deus. E foi Deus mesmo que deu aquela pessoa tribulada na nossa vida, para a gente despertar, sair da zona de conforto e orar como Deus quer que a gente ora. E o problema é que a gente vai para Deus reclamar das pessoas. Irmãos, nunca reclame de ninguém, por favor, esquece isso. Eu já fiz muito isso e nunca tive resultado. Sempre quando eu reclamei de alguém, Deus falou: nunca chamei você para reclamar, porque o que você está vendo eu também já vi. Então o que você está vendo não vai mudar muito, eu preciso mudar você. É você que tem que mudar primeiro. O problema é quando as pessoas nos insultam, quando as pessoas nos confrontam, a gente vai para o Facebook. A gente não faz isso. Aqui não faz isso. A gente vai vomitar a alma, vai reclamar, ficar com aquelas... Cara, vai para o centro da vontade de Deus. Vai para o lugar que o Senhor sonhou para você estar. Sabe por quê? Porque através de você, Deus quer levantar uma nação. Através das tuas orações, Deus quer conceder não só os seus desejos, mas a vontade dEle. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: Deus não se move por conta das circunstâncias. Amém? Então não adianta você explicar para Deus as circunstâncias que você está passando.
Deus se move por propósito. Deus tinha um propósito para aquela nação. Deus queria continuar o que Ele começou, porque Ele é fiel. E Ele precisava de um profeta, e Ele ouve uma mulher em meio a uma circunstância semelhante à que nós estamos passando hoje. Quantas dificuldades nós temos, quantas lutas nós temos, e encontramos aqueles que apontam o dedo para nós, e a gente vai se justificar, a gente vai gastar energia com isso, enquanto a gente tinha que recuar, olhar para o céu, e falar: Deus, cumpre aqui em mim a sua vontade, para que através de mim a sua vontade seja expressa. Deus, eu ia em outro lugar, mas eu vou continuar nesse. Vou descer aí. Deus está falando com a gente aqui. Porque Deus começou algo na sua casa, Ele quer terminar. Ele quer avançar no que Ele começou. E Deus trabalha na sua e nas próximas gerações. Deus está indo lá na frente. E a gente está aqui atrapalhando. Atrapalhando, pastor? Não, retardando o que é seu mesmo. Na hora, de uma forma aonde a vontade de Deus foi muito clara. Você entendeu o que eu acabei de ler sobre a casa de Eli? A palavra do Senhor era rara, as visões não eram mais frequentes. O profeta estava ficando cego. Havia uma batalha espiritual naquele lugar. Irmão, toda crise que nós enfrentamos, primeiro nós perdemos espiritualmente. Você sabia disso? A casa de Eli estava enfrentando uma crise, mas ele tinha perdido espiritualmente. Você conhece a história da casa de Eli? Muitos daqui conhecem a história. Ele tinha perdido espiritualmente e enfrenta uma crise terrível. E Deus queria acabar com aquilo. Deus queria levantar um profeta naquele lugar. E ele encontra uma mulher orando exatamente o que ele precisava. Em 2 Crônicas, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Por toda a terra. Não é só num lugar, é por toda a terra. Procurando alguém cujo coração esteja fiel a Ele. Só por um motivo. Para que Ele possa se mostrar forte. Deus quer manifestar na terra, na minha e na sua vida. E através de nós, as pessoas conhecer Ele. As orações têm que estar ajustadas com a vontade, com a intenção de Deus, naquilo que Ele quer fazer para esses dias. Eu falava lá em casa, eu tenho que tomar cuidado com o que eu oro, porque eu sei que Deus está ouvindo. E se tem uma oração que saltou no meu espírito, foi quando eu orei ao Senhor e disse: Senhor, quero pregar o Evangelho, mas eu quero pregar para aqueles que estão feridos, para aqueles que estão machucados. Manda eles para mim, manda eles perto de mim, e me ensina a cuidar deles. Me ensina a não ofender quando eles estiverem ofendidos. Me ensina, Senhor, a tirar eles dos lugares que tem levado eles à derrota. Me dá, Senhor, essa graça. E Deus falou: eu tenho um monte, você nem sabe. Tem um monte de amigos meus que estão feridos por aí, e eu preciso levantar alguém para isso. Você orou exatamente no que eu quero. Irmãos, eu nunca orei para Deus me dar um carro, uma casa. Eu nunca fiz esse tipo de oração. Eu nunca falei para Deus: me dá um grande nome, me dá isso, me dá aquilo. Eu nunca pedi isso para Deus. Deus sabe disso. Eu orei para Deus e falei: me ensina a cuidar dos teus amigos. Sabe qual foi a resposta dele? Além de dizer que tem muitos amigos dele que está assim, ele falou: então não chama os teus amigos, deixa que eu mando os meus amigos. E você conhece a história aqui, a história de cada um de vocês, como chegou. Irmão, eu não sou dono de ninguém aqui.
Eu só estou como um aeroporto, abastecendo para as pessoas poderem voar. Só para isso. Cada vida aqui é dele, e nos dele ninguém toca, é ele que cuida. Eu estou orando exatamente aquilo que ele quer para esses dias, porque se tem alguém interessado em curar você, em sarar você, em cuidar de você, é ele. Ele é o maior interessado pela tua vida. O maior interessado por você é ele. E eu tenho feito essas orações para que Deus me ajude a entender, a compreender as lutas, as dificuldades, as adversidades das pessoas, os limites que elas têm. Irmãos, eu ensinava hoje de manhã na escola, e eu dizia para as pessoas: sejam críticos com a Bíblia. Críticos com a Bíblia, pastor. Porque se a Bíblia é a verdade, fique tranquilo, é você criticando, mas ela vai te revelar a verdade. Você vai chegar num ponto onde a verdade vai ser verdade na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. O problema nosso, querido, é que a gente sabe tudo. Sabe como lutar, sabe como fazer, deixa que eu sei como falo. E na verdade nós temos um Pai que sabe todas as coisas, que nos conhece, que nos guarda. Deus quer de nós, ou Ele quer dar para nós sabedoria para falar com Ele. Porque se nós tivermos sabedoria para falar com Ele, exatamente como Ele quer, nós vamos ter respostas. Nós vamos ter resposta do céu na nossa vida. A nossa necessidade vai estar exatamente como a necessidade do Senhor para nós, para esses dias. Deus tem desejo na minha e na sua vida, em responder as nossas orações, mas para isso tem que estar no centro da vontade dEle. Ana ora exatamente no centro da vontade do Senhor. Primeira situação que nós temos que fazer quando nós formos orar, exatamente no centro da vontade do Senhor. Jesus, quando Ele vai orar, Ele diz para o Senhor, Jesus orando: se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha vontade, faça a sua, Pai. O problema é que as nossas orações estão mais pautadas na nossa vontade do que na dele. Então, para nós termos resposta nas orações que nós estamos fazendo, precisa estar no centro da vontade de Deus. Vocês entendem isso? Que muitas das vezes nós estamos orando, mas o centro da vontade é a minha e a sua, e nunca a vontade de Deus. Deus tem desejo para mim e para você, de nós irmos em paz, de nós crescermos até chegar à estatura de varão perfeito. Deus tem desejo de povoar o céu. E se nós não estamos caminhando progressivamente, o problema não está nele, está em nós, porque não oramos como convém. Davi faz uma oração em meio a toda a turbulência da sua família, em toda a decadência da sua família. A própria família se volta contra ele, e não dá tempo dele pegar nada, e ele sai correndo pelo fundo do palácio, pelas portas do fundo, e ele sai orando ao Senhor. Sabe qual foi a oração que Davi fez? Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não tire de mim a glória da tua presença. Não tire de mim a presença do Espírito do Senhor. Torna-me da alegria de estar com o Senhor, e aí eu vou ensinar os transgressores a tua palavra. Eu vou converter, eu vou levar os pecadores a se converter no seu caminho, na sua verdade. Deus ouve aquela oração de Davi e falou: oh, que oração, cara, eu preciso trazer você de volta. Eu preciso trazer você de volta. Olha a oração que Davi fez, exatamente o que eu estava precisando. Alguém que ensinasse os pecadores
o meu caminho. E Davi não só recupera a posição no palácio, mas como até hoje as pessoas ainda falam de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Até hoje as pessoas visitam o túmulo de Davi, você sabia disso? Nós precisamos orar como no centro da vontade do Senhor. Nós precisamos orar exatamente no centro da vontade do Senhor. Quem sabe, e eu sei que você conhece, qual é a vontade do Senhor? Ela é boa, agradável e é perfeita. Fique tranquilo, a vontade do Senhor é perfeita para as nossas vidas. Ora no centro da vontade dEle, certamente Ele vai atender os desejos do seu coração. Segunda situação, eu até postei no Facebook esses dias. Eu disse, Davi faz uma outra oração, aonde nunca ninguém tinha feito na Bíblia uma oração desse nível. Eu disse no Facebook esses dias, orar é consultar aquele que sabe do seu futuro. Deus sabe onde você vai chegar. Deus sabe como vai terminar o desfecho dessa situação que você está enfrentando. Você sabia disso? Que Deus já sabe o desfecho dessa situação que você está enfrentando. Deus já sabe o fim. Quer orar no centro da vontade dEle? Ore e consulte como vai acabar. Eu venci, porque o Senhor venceu para mim, e eu sei que a vitória está em mim. Eu sei que isso já passou. Ore e consulte aquele que sabe como vai terminar o que você está enfrentando. Davi chega em Ziclag, numa cidade onde ele estava com a família dele. E quando ele chega naquela aldeia, naquela cidade, ela tinha sido saqueada pelos amalequitas. E saquearam, levaram tudo deles. Levaram os seus cavalos, levaram os seus bens, levaram as suas esposas, seus filhos, levaram tudo. 1 Samuel capítulo 30. A Bíblia diz que o povo se voltou para Davi e questionava Davi. E agora? O que nós vamos fazer? E começava a cobrar isso de Davi. E diante daquela decepção, ou daquela situação tão terrível, porque ele tinha perdido a mulher e os filhos. Você já imaginou se alguém mexe com o teu filho? Se alguém leva o teu filho, como que fica a tua cabeça? Como que estava a cabeça de Davi naquela hora? Terrível, uma situação terrível que ele estava enfrentando. E se não bastasse ainda, o que aconteceu? O povo se voltou contra ele e atribuiu a ele toda aquela situação. Mas Davi faz algo que mexeu comigo na leitura. Davi ora ao Senhor. A Bíblia diz que ele consulta o Senhor. Ele ora ao Senhor e diz: eu irei contra os meus inimigos, pelejarei eu contra eles e os vencerei. A Bíblia continua dizendo, Deus responde à pergunta de Davi e diz: certamente você irá e os vencerá. Fico imaginando Davi no percurso, encontra alguns outros obstáculos, mas ele vai andando e ele diz assim: eu tenho uma palavra do Senhor, não importa quantos vão comigo, eu sei que eu já venci. Sabe o que falta para mim e para você diante das guerras? Diante dos furacões, não é nem mais tempestades. Quantos de nós estamos passando furacões, tornados na nossa vida? Situações terríveis. Talvez não seja igual a de Davi, mas seja semelhante. E a gente vai contar para Deus a história que nós estamos passando. Ao invés de nós consultar: Senhor, diante desse fato, diante desse percurso da minha vida, eu vou continuar pelejando e eu vou vencer. Você já imaginou fazer uma oração assim?
falta sabedoria para nós como orar. A gente precisa aprender a orar. Oração não é um ritual. Oração é um diálogo entre você e Deus. Entre você e aquele que pode todas as coisas. Não é a sua oração que é boa. É Deus que é bom. Ele que é bom. Irmão, se você soubesse o poder que tem na oração, se você soubesse o quanto de resultado a seu respeito, a seu favor, você alcançaria através da oração, você investia todo o seu tempo na oração. Você sabe que Paulo fala? Paulo diz assim: vigiai e orai. Paulo nos instrui a orar. Em 1 Pedro, no capítulo 5, a Bíblia disse: orar sem cessar. Orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo. Em Lucas, a Bíblia diz: orar de dia e de noite. Sabe qual que é o problema? É que a gente não tem tempo para orar. Ou quando vamos orar, a gente ora do nosso jeito. Irmãos, aprende a orar e você vai aprender a receber as vitórias instantaneamente na sua vida. Você crê nisso? Você ora a um Deus que está vivo. Você ora a um Pai que está vivo. Você conversa com um Pai que pode todas as coisas. Aleluia, segura aí que tem mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não sabe o que você tem nas suas mãos. Você não sabe o acesso que Deus deu para você desfrutar em Cristo Jesus. Se você soubesse o poder que está em você, o poder do Senhor que opera em você, você não se portava como alguém que precisa de alguma coisa. Você não se portava como um coitadinho. Você sabe que em casa, no momento de turbulência, no momento onde eu vivia toda aquela situação de droga, de prostituição, toda aquela situação de pecado, de morte, de destruição, a ponto da morte vencer a vida, já estava vencido. Tinha uma coisa que fazia uma diferença em casa. Eu tinha uma esposa que orava. Eu tinha uma mãe que orava. E o interessante é que muitas vezes, ou a maioria das vezes, eu nunca vi ela orar. Eu nunca vi ela fazer campanha de noites, fazer isso, fazer aquilo, fazer penitência, fazer sacrifício. Mas eu sei que ela orava. Eu sei que ela orava. E ela não era nenhuma teóloga. Não era nem alguém que estudou sobre oração. Mas ela orou exatamente no centro da vontade de Deus. Porque se tem uma oração que ela faz até hoje, minha esposa, é: Deus, levanta o meu marido para ser um homem do Senhor. Irmão, você acha que Deus não vai atender uma oração dessas? Levanta um homem, Senhor, para pregar o Evangelho. Usa a vida dele aqui, Senhor. Enquanto ninguém vê nada nele, eu sei que o Senhor vê um homem do Senhor nele. Irmãos, eu estou falando de coisas que eu experimentei, cara. Eu não estou contando para você uma história que eu ouvi, ou que eu li. A gente experimentou isso em casa, cara. Orar no centro da vontade de Deus. Orar para Deus se manifestar na sua vida e através da sua vida. E eu vou dizer uma coisa: se você estiver orando,
Para Deus fazer só em você, para de orar, cara. Você vai perder tempo. Deus quer fazer em você e através de você. Deus trabalha coletivamente. Porque se a sua oração é só você beneficiado, para de orar. Se é só você, quem é que vai levar a honra? Quem é que vai levar a glória? Quantas pessoas vão desfrutar daquilo que você está orando? É só você? Para de orar, porque você vai perder tempo. Ou você vai gastar muito tempo. E lá na frente pode ser que faça. Mas se você quer orar para ter uma resposta hoje, Deus cura, sara, liberta, transforma, dá nova história para essa vida, porque através dessa vida, muitas vidas vão te conhecer. O teu nome vai ser glorificado. Sabe o que vai acontecer? Deus vai conceder os desejos do seu coração. Deus quer fazer, irmãos. O maior interessado em fazer na minha e na sua vida é Ele, cara. Irmão, quando eu ouço isso que eu estou falando, Ele é o maior interessado na minha e na sua vida. E quer saber, não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, Ele não está preocupado com isso. Existe um desejo no coração de Deus, o quanto você está disposto na manifestação da presença dEle, na sua e através da sua vida. O quanto você está disposto em deixar Ele usar você, em deixar as pessoas conhecer Ele através de você. Irmão, nós nunca mais esquecemos de Ana. Nunca mais esquecemos de Ana. Porque a resposta que Deus deu na oração de Ana, na vida de Ana, não foi só para ela, mas foi para uma nação toda, por muitas e muitas gerações. Ora pela tua esposa, ora pelo teu esposo, mas que através da vida deles, outras vidas conheçam o Senhor, através do testemunho que Deus está concedendo na sua casa, outras vidas sejam beneficiadas, outras vidas conheçam o Senhor. Esse é um tempo que a gente não vai informar para as pessoas os milagres, as pessoas vão ver os milagres, Renato. A gente não precisa abrir a nossa boca, porque as pessoas estão vendo Cristo em nós. O desejo do Senhor, querido, é povoar o céu. E só tem um jeito, querido, nós andar no centro da vontade do Senhor. Não é, vem para Jesus que tudo vai ficar mamão com açúcar. Vem para Jesus que Ele vai mudar a tua vida. E outras vidas vão conhecer Ele através da sua vida. Ore exatamente no centro da vontade do Senhor. Consulte Ele, como é que vai terminar o desfecho das pelejas, ou das situações que você está enfrentando, se o nome dEle vai ser glorificado, se Ele é que vai levar as honras. Você vai ver, muita coisa vai mudar rapidinho. Eu já vi gente orando. Aliás, tem um amigo meu que conta uma história que ele chegou na igreja e uma pessoa entregou um documento, um pedido de oração. E estava escrito no pedido de oração, ele começou a ler, ele ia ler para a igreja inteira e ele parou. Ele disse: pastor, ora por mim, por essa causa, que nem Deus dá jeito. Mas se nem Deus dá jeito, para que eu vou orar? Porque se Ele não der, ninguém pode dar, cara. As pessoas não sabem orar. As pessoas não entendem o poder da oração. Estamos sendo egoístas, às vezes oramos até para matar pessoas. Pastor, você vai me desculpar, mas eu pedi para Deus matar aquela pessoa. Cara, quem tinha que pedir para morrer era você primeiro. Porque pior que aquela pessoa seja para você, para Deus ela não é. E Deus chamou você para orar por ela, para que ela tenha vida e não morte. E a gente se move pela circunstância,
conforme está tocando a música, eu estou me movendo. Não, cara, Deus chamou você para fluir. O Senhor chamou a gente para amar. O Senhor chamou a gente para ser a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o filho e o bastardo. Pastor, Deus tem filhos prediletos? Não, Ele tem filhos dedicados. Aqueles que se aproximam mais, aquele que se relaciona mais, vai conhecer Ele na intimidade e vai experimentar coisas profundas dentro do Senhor, profundas dEle. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nada podemos. A nossa oração tem que estar exatamente no centro da vontade dEle. O Senhor ama você, e Ele chamou eu para amar você também. Independente do que eu fiz, ou que eu deixei de fazer, Ele me ama. Independente do que você fez ou deixou de fazer, Ele continua te amando. O que eu e você precisamos fazer é amar também. Amar a vontade dEle, amar o processo e o propósito dEle na nossa vida. Deus tem um propósito em nós e através de nós. Temos que viver isso. Não dá para gastar energia boa em coisa ruim. Simples assim, né, Max? Energia boa em coisa ruim. Não dá. Não perde tempo com coisas que não geram vida, porque se não gera vida, esquece. Não vai chegar em lugar nenhum. É tempo limitado. Vai chegar só até um certo ponto, não vai avançar. Nós somos responsáveis por uma geração que está vindo. O que é que nós estamos ensinando para a geração que está vindo? Nós estamos ensinando eles a orar? Nós estamos ensinando a orar como convém? Como que nós estamos apresentando o Jesus que vive em nós? Alguém que se relaciona com intimidade com Ele? Ou alguém que chora para Ele as dificuldades que está enfrentando? Alguém que reclama para Ele porque bateram, porque machucaram? Você já viu na Bíblia que a Bíblia diz que é para você amar os seus inimigos e orar por quem te persegue? Ai! Irmãos, a passada em Cristo é diferente daquela que nós temos aqui. Porque quando você ama por alguém que te persegue, quando você ora por alguém que te persegue, automaticamente a presença do Senhor toca aquela vida e ela é transformada. E de um perseguidor, ele passa a ser um abençoador. Eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado. Não são uma, nem duas, são várias pessoas que já chegou em mim e disse: eu quero abençoar a tua vida, porque um dia eu falei um monte de coisa a seu respeito, e hoje eu quero abençoar a sua vida. Irmão, não deixa a circunstância roubar de você o que Deus chamou você para ser, que Deus chamou você para experimentar. Ora no centro da vontade de Deus, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, alinhado com o dele. Amém? Esse cara quietinho. Vamos parar por aqui. A gente vai encerrar, mas eu sei que até aqui deu para você pegar um pouco. Até aqui deu para você entender a oração de Ana, a oração de Davi. Vamos parar por aqui. Eu ia mais um pouquinho, eu ia dar mais um pouco, mas vamos parar por aqui. Entenda isso. Vive isso. Diante dessa exposição, diante daquilo que você entendeu, ou do que você não entendeu, eu queria te convidar a orar ao Senhor, sentado. Orar ao Senhor e falar: Deus,
Pai, eu preciso do Senhor. Quando o Senhor falava comigo agora, muitas coisas passou como um flash na minha cabeça. Eu fiz algumas orações que não eram de acordo com o que o Senhor queria. Mas eu quero fazer as orações exatamente com o Senhor no centro. Eu quero orar, Senhor, como convém. Eu quero orar, Senhor, no centro da sua vontade. Eu quero ser a sua voz aqui na terra. Eu não quero orar porque a circunstância me pressionou a orar. Eu não quero orar te pedindo, porque não me falta nada, porque o Senhor tem me suprido em tudo, em todas as coisas. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor se manifeste na minha vida e através da minha vida. Ore ao Senhor e Ele vai revelar para você coisas profundas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, tem pessoas aqui que vão orar por enfermos e eles vão ser curados. A energia que você gastou nos tribulados, agora você vai orar por os enfermos e eles serão curados. Você vai orar pelas pessoas e elas vão ser libertas. Porque o Senhor está rasgando o véu sobre a sua vida. Deus está revelando algo para você. Como você deve se proceder, porque Ele quer manifestar a presença dEle através de você. Deus chamou você para ser um adorador, mas também chamou você para ser um intercessor. Alguém que ora e que tem resposta. Alguém que ora e Deus confirma a oração. Alguém que ora e vê o poder de Deus sendo manifesto. A oração no centro da vontade de Deus, ela tem resultado, cara. Ela tem resultado. Durante essa canção, ore ao Senhor. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Dá o seu coração para Ele. Ele te libertou, Ele que cuida de você. E me curou. Você já é curado. Você já é liberto. Tu és bom, em todo tempo és bom. Você crê nisso? Justiça está em ti. Papai quer usar a tua vida, meu Teu irmão. amor é pra sempre. Papai quer usar a tua vida, minha irmã, para que outras vidas sejam curadas, saradas e libertas. Lindo Jesus, Aleluia. Rei do meu coração, como eu amo. Ore por seus outra vida agora. caminhos. Ora no centro da vontade do Senhor. Ora para que haja cura. Ora para que haja libertação. Mas para que essa vida Estrela da manhã, seja a vida de Deus aqui na terra. cantarei a ti. Ora para que essa vida conheça o Senhor na O plenitude. que posso te dar Interceda por ela agora. por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Ele te libertou, Ele te curou. Tu és bom, em todo tempo és bom.
Aleluia! Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para Escute. O que vai mudar esse país não é o novo presidente. O que vai mudar esse país sou eu e é você. O que vai mudar esse país é a igreja de Cristo. O que pode mudar a vida das pessoas é só Jesus. Por isso, eu e você somos responsáveis em orar para que Deus cumpra o objetivo dele nessa nação. Que as pessoas dessa cidade possam conhecer o Senhor, para que os traficantes dessa cidade se convertam ao Senhor, para que as prostitutas dessa cidade se convertam ao Senhor, para que aqueles que se encontram encarcerados, presos sobre o jugo do vício, sobre o jugo do álcool, sejam curados, para que eles conheçam o Senhor, para que eles sejam pregadores do Evangelho, para que eles sejam levitas. Irmão, você tem noção de quantos evangelistas estão presos lá na cadeia? Meu Deus, você sabe quantos levitas, cantores, adoradores estão lá presos, encarcerados? E esses caras podem sair daquela condição através da minha, através da sua oração. Sabe aqueles caras atribulados, aqueles caras que causa pau quando nós falamos o nome dele? Esse cara pode ser liberto, pode ser transformado através da minha e da sua oração. Quando nós orarmos para que eles sejam curados, cara, nós podemos fazer a diferença. O mundo ensina a nós bater, o céu ensina a nós amar. E se nós ficarmos com o céu, essa nação vai ser transformada, essa cidade vai experimentar a presença do Senhor. Ore dentro da vontade de Deus, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Ah, meu Deus, o que Deus está falando para nós essa noite? O que Deus está falando para você que está assistindo nós pela internet? Se verdadeiramente ou se atentamente ouvir a minha voz e ouvires os meus mandamentos, se converter dos seus maus caminhos, orar, buscar a minha face, eu irei do céu, sararei essa terra. Meu Deus, Deus quer sarar essa terra, cara. Deus quer sarar essa nação. Deus quer salvar vidas. Deus quer curar, Deus quer transformar. E Ele confiou Cristo em nós para que isso pudesse acontecer. Paulo fala algo interessante. Ele disse: olha, prega o Evangelho no tempo e fora do tempo. Deus quer pregar o Evangelho no tempo e fora do tempo, em mim e você. Quando nós achamos que é o fim, Ele está dizendo: não, a gente vai continuar. Não, vamos colocar uma vírgula nisso e vamos continuar essa caminhada, porque eu tenho outras vidas para alcançar através da sua vida. Eu quero fazer milagre na terra através de você. A Bíblia diz que quando nós levamos um pecador a se converter, a Bíblia diz que essa conversão é responsável, ou é impacto, uma multidão de pecados. Quando nós ganhamos alguém, ou quando alguém, através da minha e da sua vida, conhece Jesus, entrega a vida para Ele,
Sabe o que acontece? A festa no céu. Mas quando nós matamos pessoas, não há festa no céu, há inferno. Por isso ore por outra vida, porque certamente Deus quer usar a sua vida para isso. Ore por eles, ame eles. Você vai ver que muitas coisas você não precisa mais pedir, porque as bênçãos do Senhor te alcançarão. As bênçãos do Senhor te alcançarão. A oração não tem o objetivo de informar a tua situação. A oração tem o objetivo de emanação da presença de Deus em você. Quanto mais você orar, mais Deus vai se manifestar em você, através de você. Por isso, orai sem cessar. Orai em todo o tempo. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra mim. Teu amor dura pra sempre. Se coloque de pé, vamos dar essa canção para o Senhor em pé. Vamos dar essa canção em pé. Como alguém que recebeu da parte de Deus, como alguém que já recebeu de Deus. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Ele nos amou primeiro. Está em ti. Ele nos amou primeiro. Teu amor é pra sempre. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. E sabemos que em nome de Jesus nós temos acesso garantido ao Senhor. Nós oramos por cada família que está aqui essa noite. Nós oramos para que haja entendimento, para que haja compreensão, para que haja vida, Senhor, sua palavra. Nós oramos para que nós possamos, ó Pai, fazer exatamente aquilo que o Senhor quer. Nós queremos entrar no lugar onde o Senhor já estabeleceu para nós andarmos. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nos ensina a orar como convém. E não, ó Pai, a se dirigir ao Senhor como convém. Encontra adoradores aqui, mas encontra intercessores aqui, ó Pai. Intercessores fiéis. Intercessores que verdadeiramente estão interessados a fazer a Tua vontade, a gerar vida, não a gerar morte. Nos perdoa, Senhor, quando erramos. Nos perdoa quando falamos o que não devemos falar. Nos perdoa quando não oramos como convém. Mas nos ensina a orar como convém. Nos ministra, Senhor. Que o Teu Espírito possa ministrar vidas aqui. Que Teu Santo possa, ó Pai, despertar através dessa palavra vidas aqui, ó Pai. Eu tentei da minha forma, eu tentei falar do jeito que eu aprendi, do jeito que o Senhor me ensinou. Ó Pai, eu deixei ser usado, mas Pai, o Teu Espírito é que convence. É Teu Espírito é que convence. E eu clamo, Espírito Santo, toca vidas aqui. Toca cada vida aqui, Senhor, aqueles que vão ouvir essa mensagem. Toca, Senhor, para que nós possamos orar exatamente como o Senhor deseja que nós oramos. Nós queremos ser um povo, ó Pai, que vive a Tua palavra, um povo que essa a Tua presença. Nós queremos experimentar milagres. Nós queremos ser fonte, ó Pai, para outras vidas. Nós queremos ser referência para outras vidas, porque o Senhor é a fonte. O Senhor é a fonte. Mas usa a nossa vida, Senhor, que outras vidas possam Te conhecer, que o Teu nome possa ser glorificado de nós, que a terra, Senhor, possa estar cheia da Tua glória, que o Senhor possa nos detalhes, ó Pai, alcançar vidas,
que haja uma cura em massa nos hospitais, que haja uma libertação naqueles que estão cativos, que haja, Senhor, uma falência do inferno, que vidas possam das drogas, do álcool, do vício, Senhor, mas que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos para isso, Senhor. Nós oramos para a cura, que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam libertas, mas que o Teu nome seja glorificado, que em nome